A gente perguntou, mas ele não tá preso? Porque tem muita gente ainda achando que tava preso e tal. Eu falei, não, ele vem aqui, né? Em primeiro lugar, eu não estou preso, estou soltíssimo. Vou disputar a eleição, tá certo? E que é pior, a minha condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal e simplesmente a minha prisão que foi decretada para aquele juiz fake, o Sérgio Moro, ela foi simplesmente considerada ilegal pela anulação da condenação. Então, para deixar isso muito claro, eu não cumpri pena nenhuma e nem tenho pena a cumprir. Não, chegou a cumprir pena. Negativo, eu fui preso preventivamente. Em cima de um processo que ele me condenou e que o Supremo anulou. Se o Supremo anulou a condenação, os atos dele também estão anulados, consequentemente a prisão foi ilegal. Simples assim. Mas aí como se devolve essa prisão? Não devolve. Claro que não devolve. Claro que não devolve. Quanto tempo? 4 anos e meio. Considerando que ficou. Fiquei 4 anos e meio de prisão preventiva por um processo que foi anulado, por uma condenação ilegal. Ele fraudou a competência do meu processo. Que durante esse período você ficou estudando o seu caso, né? Não, eu sempre estudo, claro. Quem que defendeu? Foi você mesmo que defendeu? Não, tinha advogados, mas obviamente que eu participava da defesa. Com tudo que se trata com relação a mim, eu quero saber. E o que foi achado de Não. ilegal? Para entender, não foi achado ilegal, não. A ilegalidade estava no ato já, inicial. No princípio, o que acontece? Na base. Na acusação que foi feita contra mim, tinha uma acusação eleitoral. Dá o contexto. Como que acontece tudo isso? O PT está sendo... Vamos lá. O Lula... Deixa eu me dar assim, 5 minutos, eu vou te narrar o processo inteiro aqui. O que acontece? A Câmara, no dia 17 de abril de 2016, autorizou a abertura do processo de impeachment com a votação de plenário. Certo. Dia 3 de maio, exatamente 18 dias depois, ou 16 dias depois, parlamentares do PT entraram no Supremo pedindo meu afastamento da presidência da Câmara. Esse afastamento se dava pelo fato que eu estava com a acusação no Supremo, que eu tinha me tornado vice-presidente da República e eu não poderia assumir a presidência da República depois do afastamento da Dilma, porque eu tinha acusação no Supremo, consequentemente eu era inapto a assumir a presidência da República. Só que aconteceu o seguinte, quando eu autorizei a abertura do processo de impeachment em 2 de dezembro de 2015, uma semana depois o Procurador-Geral da República, lá do PT, entrou com uma busca e apreensão contra mim. E fez uma busca e apreensão na residência oficial da Câmara. E em seguida a busca e apreensão entrou com um pedido de meu afastamento da presidência da Câmara, que foi para o Teori Zavascki. Isso em dezembro. 6 meses na gaveta. Com essa entrada dessa ação dos parlamentares do PT, que entrou no dia 3 de maio à tarde, marcaram o julgamento para o dia 5, sem que o processo chegasse no relator e o relator pedisse para ir. Não poderia ter marcado? Óbvio que não. E aí marcaram para o dia 5. Com essa marcação, naquela noite, o Teori Zavascki resolveu dar uma liminar e me afastou do mandato de deputado, da presidência da Câmara e me proibiu de entrar na Câmara. Porque ia ter votação? Não, para não me defender. Tinha um processo no Conselho de Ética. Mas isso... Tinha base ele fazer isso? Claro que não tinha. Aí que aconteceu? Aí simplesmente o Supremo não julga essa ação que entrou e apenas confirma a liminar do Teori em outro ponto. E aí que aconteceu? Eu fui afastado. Não tinha recurso. Não tinha recurso. Aí, tem recurso? Não tem recurso. Aí eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade. Para questionar que tinha que dar interpretação conforme a Constituição da prisão em flagrante, de que você, com uma medida cautelar, tinha que submeter o plenário de cada casa 24 horas depois. Essa ação foi julgada 1 ano e meio depois. Sabe quando é que ela foi julgada? Quando o Aécio foi afastado do Senado, acabou permitindo que o Aécio fosse levado ao afastamento dele ao plenário do Senado e com esse afastamento sendo negado pelo Senado. Se eu tivesse submetido ao plenário da Câmara, a Câmara não teria autorizado 24 horas depois que eu fosse afastado. Não teria acontecido isso. Aí o meu afastamento gerou o quê? Proibido de entrar na Câmara. 6 meses depois, o Rodrigo Maia, que tinha se tornado meu desafeto, porque eu fui obrigado a renunciar à presidência da Câmara, que a Câmara ficou acéfala. Ficou acéfala porque o vice era um digamos assim, para usar uma expressão mínima, ele para ser polêmico tinha que melhorar muito, né? Ele não tinha muita dificuldade de condução ali no processo. Então a Câmara estava uma balbúrdia. Aí, para poder dar o mínimo de governabilidade ao Michel, eu tive que renunciar. E aí o que aconteceu? Só que acabou sendo eleito o Rodrigo Maia, que se tornou meu desafeto, era meu desafeto, porque eu tinha vetado ele para ser líder do governo do Michel quando o Michel entrou. Então já tinha esse... Claro. Eu relato isso tudo no livro. Não quero fazer propaganda contínua, não, mas é porque os fatos estão muito detalhados lá e aqui eu estou falando em 5 minutos. Então o que aconteceu? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, patrocinou um absurdo para me caçar.
Eu fui caçado pelo absurdo praticado pelo Rodrigo Maia. E botou a sessão na véspera da eleição. Ele fez golpes parlamentares ali para poder colocar no respeito ao regimento. Enfim, tanto que eu ganhei aí agora. Mas, enfim. O que acontece? Eu sendo caçado, o que ia acontecer? Seu Sérgio Moro, ele queria... Tudo que ele queria na vida... Ele tem uma contraposição. Eu não estou só. Mas não sou eu, PT, não sou eu nem você, não. Ele falava isso em entrevista pública. Eu não sou. Não, eu sou imparcial. Eu tenho aqui o PT como tem o maior adversário do PT. Tá, PT e Eduardo Cunha. Só que a minha acusação que tinha eleitoral, ele fez o quê? Ele simulou uma absolvição sumária da acusação eleitoral para manter a competência dele. Ele não era competente para fazer isso. Só quem podia fazer isso era um juiz eleitoral. Como que ele faz isso? Ele fez. Como que ele absolve? Ele fez. Ele fez. Então cai essa acusação para poder passar essa daqui na frente? Para essa continuar sobre a competência dele. Simples assim que aconteceu. E é isso que o Supremo reconheceu. Ele não podia ter feito isso. Ele fraudou a competência dele. Então eu fiquei preso por nada. Por que só hoje? Por que tempos depois só? Porque na época. Por que, meu querido? Porque, infelizmente, a criminalização da política que foi feita pelo Sérgio Moro dentro dessa Operação Lava Jato, ela só começou a cair quando saiu a Vaza Jato. Que aí as pessoas viram o que era a manipulação do processo. Depois da Vaza Jato, o judiciário mudou o seu entendimento porque viu a má-fé daqueles que praticaram aquilo. Porque a gente vendo de fora, era um procedimento de prender... era indústria de delação. Exatamente, delação premiada. E aí você reduz a pena ou era vai um sequestro para você pagar o seu sequestro com resgate, era a delação. E com certeza houve muita proposta para uma delação. Como que era esse tipo de pedido? Olha, se você tiver alguma delação, a gente reduz a... Como que não, reduz a pena isso? Não. É o seguinte, você só sai da cadeia se fizer isso. Ah, é? É. Você me dá aqui... Eu só saio da cadeia assim. E mais, eu vi gente lá sair da cadeia assim. Eu vi gente me contar a história que aconteceu. Você só sai da cadeia se fala do Eduardo Cunha. Ah, coisa pontual, não é assim, me conta o que você sabe. Não, você pode contar o que você sabe, mas você tem que falar do Eduardo Cunha. Tem que colocar Eduardo Cunha não. Se não botar, não vai. Assim que aconteceu com determinados personagens. Não pode falar quem foi, por exemplo. Eu não quero falar, porque isso tem impacto processual, entendeu? Tá. Então não quero falar, mas aconteceu. Imagino que deve ter acontecido também sobre outras pessoas também. Não há dúvida nenhuma. Tal pessoa. Era resgate. O sujeito sabia o seguinte: o Supremo tinha mudado o entendimento em fevereiro de 16 que a prisão podia ser executada em segunda instância. Poderia. Porque antes era como? Poderia. Antes era ser o trânsito em julgado. Tá. Aí poderia, não é que deveria. Só que passou. Abriu um precedente. O Paraná é o seguinte: o cara era preso, o Moro já era condenado. Ainda fazia e tinha uma combinação com o TRF. Era o compadre do Moro relator no TRF e ainda fazia o seguinte: o Moro ainda dava a pena menor e o cara aumentava no segundo grau para parecer que o Moro era bonzinho. Então, era uma combinação. O sujeito em 8 meses estava condenado em segunda instância. Entrava lá, 4 meses em primeiro grau, 4 meses em segundo grau, não sai mais da cadeia. Antes disso, o que aconteceria? Era condenado em segunda instância, você respondia em liberdade? Ia para o STJ e para o Supremo. E aí respondia em liberdade? Claro. É o que voltou a ser. Voltou a ser. Então, o que acontece? Aquela combinação no Paraná da organização política criminosa montada pelo ex-juiz Sérgio Moro levou a isso. A quem interessava isso? Ele, a política. Ele é uma organização política. Ele queria ser candidato a presidente, ele queria derrotar a política. O Moro, ele morreu agora na cena do crime que ele praticou, a criminalização da política. O Moro buscou a criminalização da política. Ele quis destruir a política. E conseguiu parcialmente. O que aconteceu em 2018 com a criminalização da política é consequência do Moro. Não há dúvida nenhuma disso. Você está falando da opinião popular, ver o político como ladrão, como... Não, ele colocou o político como ladrão. Todo político virou ladrão para ele. Tá? As denúncias que tem de todos os partidos políticos foram denunciados por organização criminosa. Inclusive, eu fui denunciado por formação de quadrilha com o PMDB, foi absolvido. Ou já foi julgado, foi absolvido. O que é uma formação de quadrilha? Bom, explica. Não existe, né? Como se os partidos se reunissem os seus membros para praticar crime. E não para fazer política. A acusação também foi feita contra o PT. O PT também foi absolvido. Também foi absolvido. Foi absolvido, foi feita contra o PP. Esse, como está no Supremo, ainda não concluiu o julgamento. Mas já foi. Foi feito contra todos os partidos.